Com a aproximação da inteligência artificial, surge uma questão muito importante, que é como a questão afetiva se situa dentro desse contexto. Uma vez que o objetivo da inteligência artificial é a manipulação e controle total das massas. Então essa é a primeira questão que surge. Porque não é possível reprimir ou destruir as pulsões inconscientes, que já sofrem naturalmente com os mecanismos de defesa, gerando sintomas naturalmente. Então, no funcionamento de cada indivíduo já existe esse mecanismo de defesa, e com a inteligência artificial, a questão do pensamento fica totalmente vulnerável quando não existe associação com a parte afetiva. Então, quando o pensamento e afeto estão dissociados, a pessoa fica vulnerável, uma vez que o pensamento não depende do aspecto afetivo. Ou seja, os pensamentos podem ser forjados e substituídos constantemente. Então, a primeira questão que surge é, com a inteligência artificial, o que acontece com o aspecto afetivo de cada ser humano, uma vez que esse aspecto afetivo não pode ser destruído, porque são pulsões inconscientes. Nesse quadro do pintor holandês Bosch, na ilustração, ali aparece um paciente com um nível um grau de inteligência muito baixo, né, pedindo para que seja removida ali a pedra da loucura. Quando, na verdade, a questão da loucura está absolutamente relacionada com a questão moral. Então não é uma questão biológica ou fisiológica, mas a loucura é determinada pela moralidade. Ali, quando no hospital clínico, o Philippe Pinel, o psiquiatra francês, na época da Revolução Francesa, libera os pacientes, pode-se entender que essa linha que separa o que é loucura e o que não é loucura, ela é diluída, porque de certa forma o mecanismo de defesa, os mecanismos, né, de defesa são os mesmos. Então, nessa imagem aqui, a loucura está sendo procurada no lugar errado, né? Ela não está dentro da cabeça como nessa forma, né? Como algo concreto, algo que você possa observar e remover, né? Então a questão seria e é a questão moral. Bom, no livro do Jung, essa a observação interessante aqui no livro do Jung, em que quando a pessoa quando o pensamento está dissociado da parte afetiva, a pessoa perde a sua autonomia e ela fica vulnerável a influências externas, principalmente quando as informações, como uma mensagem é passada de uma forma oculta, sob o falacioso pretexto de informação. Então, uma informação é passada, mas junto com aquela informação existe uma outra informação que a pessoa não tem a consciência. E é o que ele coloca ali, o Jung, exatamente como a obtenção do total enquadramento das pessoas dentro do aparelho estatal. Exatamente agora o que podemos relacionar com a questão da inteligência artificial.
Mais um detalhe interessante no texto do Jung, aqui nesse livro da prática da psicoterapia, é a questão do indivíduo que é privado por completo da sua alma. Ou seja, através do medo, a pessoa acaba dissociando o pensamento do afeto, a busca rechaçar de alguma forma essas pulsões que são percebidas como tormentos e transtornos, um desconforto emocional muito grande. E então é como se o Estado fizesse aquilo que exatamente o que o paciente busca e procura, que é a defesa de si mesmo, a defesa contra o contato com o aspecto afetivo mais profundo. Então a loucura, que é tão relacionada à questão moral no Jung, no Nietzsche, né? Agora é o filósofo alemão Nietzsche, quando você tem essa percepção de que a questão da loucura é muito relacionada, né, associada à questão moral, o Nietzsche coloca aí como um espetáculo arrepiante, doloroso. Quando você percebe essa farsa, né, social no qual o indivíduo é inserido, com a perda total da sua própria identidade, se tornando uma pessoa alienada, né, oca, né, uma pessoa vazia e um comportamento enlatado, né. O neurótico tem esse comportamento, ele repete sem saber, repete, né, a cada repetição atualiza a transferência do mesmo comportamento de uma maneira absolutamente inconsciente. Ele não tem noção, o louco não sabe que é louco. Essa frase ela é um axioma na psiquiatria. Se tivesse consciência, não seria. Teria a possibilidade de controlar de alguma forma o comportamento. E nesse texto também do Einstein, né, o físico alemão, mencionando aí a questão da máquina, né, a descoberta esmagadora em relação a forma como o Estado manipula, né, engana as pessoas com mentiras. Então, de certa forma, tudo isso está relacionado à questão da inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela simplesmente ignora o aspecto afetivo mais profundo, e como o pensamento não depende do afeto, o pensamento pode ser forjado e com esse resultado, né, como consequência, é a questão que é levantada, né? Essa é a questão que se levanta, o que acontece com o aspecto emocional afetivo quando o indivíduo é absolutamente influenciado pela inteligência artificial.